Senhor, nós louvamos o teu nome. Louvado, exaltado, engrandecido sempre seja o teu nome para todo sempre. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Nós queremos te agradecer, a Deus, por essa igreja existir nessa localidade. Te agradecemos pelos 40 anos. Continue abençoando ao pastor, aos presbíteros, aos diáconos, às nossas irmãs, os nossos irmãos, os nossos jovens, adolescentes e crianças. Aqueles que estão nos visitando esta noite. E de uma forma especial, Deus, nós queremos te pedir pela vida do pastor André. Que ele possa ser mais uma vez usado por ti. E que ele seja canal de bênção aos nossos corações. Que nós possamos ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós. E que ao sairmos daqui, possamos praticá-lo, segundo a tua vontade e o teu querer. É a nossa oração que te fazemos confiado em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Boa noite, amados. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, Deus da nossa salvação. Alegria grande mesmo poder voltar à igreja presbiteriana aqui em Mauá e ver essa igreja cheia de gente bonita, glorificando e adorando o nome do nosso Deus. É impossível estar aqui sem falar um pouquinho da história da minha relação com o reverendo Carlos. Se vocês têm o privilégio de serem pastoreados pela vida deste homem, quando eu olho para trás, eu contabilizo momentos importantes em que nós vivemos juntos. A sua conversão, seu chamado para o ministério pastoral, a sua formação acadêmica, a sua ordenação, a perda da sua mamãe, a chegada do Joãozinho, seu namoro e casamento. Cadê a Deliane? Está lá, deve estar trabalhando. Seu namoro, noivado, casamento e a sua chegada aqui na igreja. Eu me lembro que naquela ocasião, no final de 2005, presbíteros aqui, presbítero Samuel, presbítero Reinaldo, presbítero Aristeu Luz Nunes e presbítero Marcos Faria, hoje reverendo, hoje pastor. E quando naquela ocasião eu disse que tinha um jovem no presbitério muito bom e que poderia assumir o pastorado dessa igreja em 2006, eu me lembro, nós estávamos aqui em cima na reunião do conselho e o presbítero Marcos Faria disse: olha, eu conheço o Bebeto. E ele de fato é um homem de Deus e vai fazer muito bem a igreja. O presbítero Samuel não o conhecia, acho que o presbítero Reinaldo também não, e o presbítero Aristeu conhecia pouco. E depois de alguns meses eu estive pregando aqui e recebi daquele mesmo conselho, Marquinhos não estava mais aqui, palavras de testemunho de alegria, pelo casamento já muito perfeito entre pastor e igreja. E quando a gente volta aqui em Mauá, a gente vê que de fato esse casamento de pastor e igreja é um casamento que tem sido abençoado por Deus. Deus abençoe o Senhor, a sua casa, sua esposa, seus filhos, seu genro, seu conselho, sua junta diaconal, sua equipe ministerial, cada ovelha que aqui caminha. Deus abençoe vocês. Parabéns pelos 40 anos de organização eclesiástica. Vivam para a glória de Deus em todo o tempo. Essa é a missão da igreja. Amém? Livro do Gênesis, capítulo 3, verso 9. Eu quero ouvir as mulheres lendo Gênesis 3, verso 9. Depois eu quero ouvir as vozes masculinas, Gênesis 4, verso 9. Primeiro as vozes femininas, Gênesis capítulo 3, verso 9. E em seguida as vozes masculinas, Gênesis 4, verso 9. O que diz o texto? Vamos lá. Vozes femininas. Gênesis 4, 9, vozes masculinas.
Amém? Eu quero propor o seguinte tema para a mensagem desta noite. O Deus que faz perguntas. Quer repetir comigo? O Deus que faz perguntas. O mundo nunca esteve tão globalizado, tão conectado, tão online. O mundo nunca experimentou um acesso de forma rápida, imediata, na vida do outro, ou na vida de conteúdos que no passado a maioria de nós não tinha facilidade para acessar. Hoje nós estamos conectados em todos os sentidos, quando se trata da grande rede. Não são apenas os jovens ou adolescentes que estão conectados, as crianças já sabem mexer nos aparelhos mais modernos de celular. Até as pessoas mais adiantadas em idade hoje já estão devidamente familiarizadas com o uso da internet. Nós estamos definitivamente conectados uns aos outros. Embora nunca houve um tempo em que a humanidade caminhasse tão sozinha, caminhasse tão distante na percepção de ser humano para ser humano. E isso é sintomático quando nós estamos diagnosticando de que nas nossas relações hoje existe ausência de perguntas. Hoje nós conversamos com as pessoas rapidamente, às vezes superficialmente, às vezes brevemente, de forma desinteressada e apenas para atender um cumprimento ou um cumprimento protocolar. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Mas a gente não faz perguntas para saber de fato como é que vai a vida do outro. E isso tem uma explicação muito simples e muito óbvia. Nós não fazemos perguntas ao outro ou aos outros, porque mediante a resposta que o nosso ouvido ou o nosso coração receber, a partir daquele instante, nós estamos envolvidos com o aspecto positivo da conversa ou com o aspecto negativo. Se você pergunta uma pessoa, está tudo bem? Se ela falar para você, olha, está tudo bem, a minha vida está uma bênção. Deus tem me abençoado em todas as áreas da minha caminhada. É possível que a conversa não se estenda muito. Mas se alguém te responder, olha, as coisas não estão nada fáceis lá em casa. Há enfermidade, há provação, há conflito, há rompimento, há saudade, há dor. É possível que se você for uma pessoa um pouquinho mais atenta, a conversa vá se estender. E a consequência disso é que você vai se ver envolvido com a dor do outro. Mas por conta de todo esse cenário é que a gente não faz perguntas. As perguntas estão raras nos nossos relacionamentos. A gente não tem muito interesse em perguntar como é que vai a vida do outro. E é interessante que quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, há uma série de registros onde a Bíblia Sagrada vai afirmar de que o Deus, Criador de todas as coisas, o Eterno, se dirigiu a homens e a estes homens ele fez perguntas. Quando eu faço uma pergunta, de fato eu tenho interesse ou curiosidade em receber uma resposta, porque nem eu e nem você sabemos de todas as coisas. Nós não sabemos o que se passa na vida do outro. A gente não sabe o que está acontecendo nas áreas específicas da vida do outro. E por isso que a gente tem que perguntar. E por que Deus pergunta?
Se a Bíblia diz que Ele é o Deus onisciente, sabedor de todas as coisas, e que definitivamente não há nada que possa se esconder diante do olhar do Eterno, por que Deus faz perguntas? Se Ele não precisa ouvir a nossa voz, Ele tem o poder de esquadrinhar a nossa mente e o nosso coração. Quer seja aquele sentimento guardado no compartimento mais profundo do nosso ser, Deus conhece tudo. Antes que uma palavra saia da nossa boca, o Senhor já a conhece toda. Antes de que você tivesse sido formado no ventre de sua mamãe, o Senhor já sabia como você era e sabia qual seria o seu nome, a sua personalidade, o seu caráter, e havia decidido todos os dias da sua vida, sem que nenhum deles houvesse ainda. Deus conhece todas as coisas. Salomão diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Nada foge ao seu olhar. Por que Ele faz perguntas? Por que Deus se dirige a homens fazendo perguntas, já que Ele sabe de tudo? Já que Ele conhece tudo? Já que a gente não pode esconder nada de Deus? Já que de fato nós não podemos ocultar qualquer tipo de coisa de Deus, seja as nossas obras, a nossa fala ou os nossos sentimentos. Quando Deus faz perguntas, Ele simplesmente quer nos provocar a reflexão. Deus não faz perguntas interessado em respostas, porque Ele sabe de tudo. Deus faz perguntas com um propósito único de nos provocar a pensar. É por isso que Deus faz perguntas. É por isso que Deus se dirigiu a Adão. É por isso que Deus se dirigiu a Caim. É por isso que Jesus se dirigiu a um cego sentado à beira do caminho, perguntando: o que queres que eu te faça? É por isso que diante de uma grande multidão, olhando para um lado, olhando para o outro, Jesus pergunta: quem me tocou? É por isso que Jesus ergue a sua cabeça e se depara com a mulher adúltera e pergunta: onde estão os teus acusadores? Deus, a quem nós servimos, Ele faz perguntas. Mas por quê? Porque Ele quer nos levar a refletir. Ele quer nos levar a pensar. Eu tenho combatido um tipo de ensinamento que tem sido propagado nos púlpitos de muitas igrejas, quando poeticamente a gente afirma de que Jesus falou o coração das pessoas. Isso é poesia pura. Jesus nunca falou o coração de ninguém. Jesus fala a mente das pessoas. Jesus fala as consciências. E daqui desce para cá. Jesus fala aqui, porque conversão é mudança na alma, e alma é entendimento, não é sentimento. Jesus não falou o coração de ninguém, irmãos. Jesus falava às mentes, às consciências, à alma, ao entendimento, à razão, à intelectualidade. E aqui tinha transformação e descia para cá. Tem muita gente acreditando nisso e por isso que existe uma série de conversões emocionais por aí. A gente serve a Deus com a nossa razão, com a nossa emoção. Mas o que Jesus fez o tempo todo foi provocar pessoas a refletirem, a pensarem. Diante dos seus discípulos, ele diz: olha, as pessoas estão dizendo de que eu sou Elias, outros João Batista, e vós, quem dizeis que eu sou? Isso não é falar o coração, isso é falar a mente. Mulher, vai lá e chama o teu marido. Senhor, eu tive tantos maridos, mas esse que eu tenho não é meu marido. E por que ele pede? Por que ele pergunta?
queria fazer aquela mulher refletir? Então hoje nós estamos diante de duas perguntas de Deus. Essas duas perguntas, lá no passado, alcançaram dois alvos. O primeiro, a mente de Adão. E o segundo alvo foi a mente de Caim. Só que nós queremos reeditar estas perguntas nesta noite. É como se nós tivéssemos a incumbência do exercício de ouvir a voz de Deus e de escutar Deus nos fazendo estas duas perguntas. E eu estou aqui e me coloco no primeiro plano para refletir e responder aquilo que Deus está me perguntando. Se Deus perguntou um dia para Adão, Adão, onde você está? Essa pergunta não é uma pergunta de cunho geográfico ou posicional. Não. Deus não queria saber onde Adão estava na disposição do Éden. Adão, onde está? O Adão que eu criei, a minha imagem conforme a minha semelhança. Adão, onde está o Adão que eu criei sem pecado? Onde está o Adão que eu criei sem ser desobediente? Onde está o Adão que eu criei e que eu orientei para que não tocasse no fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Cadê o Adão que eu plantei no jardim do Éden e dei a ordem para lavrar, cultivar e guardar a terra? Cadê o Adão que eu criei e que apresentei diante dele uma esposa, uma disjutora, para que ele fosse companheira? Cadê esse Adão? Cadê esse Adão que eu coloquei todos os animais para passar à sua frente? E ele discerniu e deu nome a todos os animais. Eu quero saber onde está esse Adão. Não é uma pergunta para entender a posição de Adão no Éden. É uma pergunta para entender o caráter, para entender a consciência, para entender o que Adão estava fazendo com a sua vida. João, onde você está? Marcos, onde você está? André, onde você está? Sérgio, onde está você? Juliana, onde está você? Maria. Deus está perguntando a cada um de nós nesta hora, nesta noite. Deus está fazendo essa pergunta para você agora. Onde está você? Eu queria que você parasse e pensasse só na sua vida. Porque crente tem a mania de ouvir a palavra de Deus e logo querer aplicar na vida do outro. Tenha coragem para aplicar na sua vida. Onde está você? Aquele crente mais dedicado, mais compromissado com a obra de Deus. Onde está você, aquele crente que lia a palavra de Deus todos os dias no primeiro amor? Onde está você, aquele crente que não faltava os trabalhos da igreja? Onde está você, aquele crente que não trocava a leitura da palavra de Deus por navegar nas redes sociais? Onde está você? Você que era aquele crente envolvido e compromissado com missões e evangelismo. Onde está você, meu irmão? Deus está te perguntando, para agora em nome de Jesus e veja a sua vida agora, espiritualmente falando, desde o processo da sua conversão até o dia de hoje. Você cresceu e se aproximou de Deus, ou você estagnou e vive uma vida cristã distante de Deus? Onde está você? Quantas vezes eu fiz o que Adão, ou tentei fazer o que Adão tentou fazer também, que é se esconder de Deus? Por que você se escondeu, Adão? Eu me escondi, Senhor, porque eu ouvi a sua voz. Eu estava nu, e porque estava nu eu me escondi. A nossa nudez muitas vezes não tem a ver com ausência de roupa,
mas tem a ver com uma vida distante desse Deus. Fugir, se omitir, ficar silente, ficar em silêncio, tentar olhar para outra direção como se Deus não estivesse falando com você, nada disso adianta, porque os olhos do Senhor estão voltados para a sua vida aqui e agora. Adão, onde está você? O Adão que eu criei, e que agora é completamente diferente daquilo que eu havia criado. É possível que não tenha aparecido na sua frente o inimigo na forma corpórea de uma serpente. Mas é possível que você tenha cedido tanto à carne, quanto ao diabo e quanto ao mundo. E por conta disso, você tem vergonha de ouvir a voz de Deus e de responder o que muitos irmãos nossos no passado responderam com poder e autoridade. Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Adão se escondeu, teve vergonha, mas foi confrontado acerca daquilo que ele estava fazendo com a sua vida. A segunda pergunta é a Caim. Caim havia dado cabo da vida de Abel, seu irmão. Deus já sabia o que tinha acontecido. Ambos se apresentaram diante de Deus com as suas ofertas. Diz o texto sagrado de que Deus se agrada de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta Deus não se agrada. E a inveja assalta o coração de Caim. E se você acha que inveja é desejar aquilo que o outro tem, inveja é pior do que isso. Inveja é desejar que o outro não tenha o que ele tem. É um sentimento mais baixo ainda. E Caim dá cabo da vida do seu irmão, não do seu testemunho. E Deus pergunta para Caim: Caim, onde está o seu irmão Abel? Deus já sabia? Deus já sabia. O sangue de Abel já havia clamado da terra. Senhor, acaso eu sou tutor, cuidador, responsável pela vida do meu irmão? E Caim cometeu o pecado de não ter respostas para dar a Deus acerca da vida do seu irmão. A igreja é uma comunidade de fé, mas a expressão primeira é comunidade, vida comunitária, em que pessoas se reúnem e têm todas as coisas ou grandes coisas em comum. Por isso que é comunidade. E se é comunidade, eu tenho que responder a Deus acerca da vida do meu irmão. Se eu não sei onde está o meu irmão, que um dia esteve aqui e que hoje não está mais, isso é o pecado de Caim. Se eu não sei responder para Deus, onde está a vida daquele jovem que ocupou um destes bancos nesta igreja e que hoje a gente não sabe mais do seu paradeiro, esse é o pecado de Caim. Se a gente não sabe o desfecho daquele casamento que estava com problema, com dificuldade, com adversidade, e a gente não sabe responder onde está esse casal, este é o pecado de Caim. O pecado de Caim reside em não ter respostas acerca da vida do nosso irmão. E a gente acha que isso é um trabalho pastoral. O pastor não dá conta disso tudo sozinho, nem se ele quiser. Todas as vezes que eu volto aqui, eu vejo a sua igreja crescendo para a glória de Deus.
Eu fico imaginando a demanda que isso recai sobre a equipe ministerial, sobre o conselho, sobre diáconos. Esta é uma ajuda mútua, uma preocupação mútua. Ovelha se preocupa com ovelha. Membro do corpo tem que entender a situação do outro membro do corpo. Quando eu cheguei aqui, eu perguntei a Juliana o que aconteceu com ela. Ela disse assim: pastor, é uma história longa por conta de uma enfermidade. E eu disse para o Bebeto: olha, eu tenho agora por obrigação e dever de ética orar com a Juliana, conhecer um pouco a história dela, porque a gente precisa ter resposta para dar para Deus acerca da vida do nosso irmão. Mas a gente só tem autoridade para isso quando a gente vive em unidade com o nosso irmão. Quando a gente vive sem vaidade, quando a gente vive sem orgulho, sem prepotência, quando a gente vive conforme aquilo que Paulo apóstolo um dia ensinou às igrejas do Novo Testamento: considere o seu irmão superior a você. Isso só é possível quando a gente entende de que nesse corpo onde Cristo é o cabeça, ou a cabeça, existem membros do corpo que ganham mais ou menos visibilidade, mas todos fazem parte do corpo. E por conta disso, espiritualmente, responsavelmente, eu preciso saber onde está a vida, a história, a caminhada do meu irmão. Caim, onde está o seu irmão Abel? Tem gente que não está aqui, mas que precisa só de um telefonema. Tem gente que não está aqui, mas que precisa só de uma visita. Tem gente que está aqui, não está aqui, que se perdeu e que precisa apenas de uma oração para Deus mover o coração dessas pessoas. Tem gente que não está aqui e que passou por aqui e que passa pelas nossas igrejas e que não estão mais ocupando os bancos das nossas comunidades de fé, mas que precisam apenas serem lembradas, se sentirem amadas. Tem alguém que me ama, tem alguém que se lembrou de mim, tem alguém que sentiu a falta da minha família. Tem alguém que sempre me amou e eu não sabia. Caim, onde está o seu irmão Abel? Eu quero desafiar a igreja, à luz do texto sagrado. Eu quero fazer 2 desafios. E por conta disso eu peço autorização ao pastor da igreja para fazê-lo. No primeiro momento eu quero desafiar você à luz do texto sagrado. Não você que é membro dessa igreja. Não você que é membro de uma igreja reconhecidamente evangélica. Mas você visitante. Que ainda não creu com o coração e confessou com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Se até o dia de hoje você sentiu dificuldades para responder à pergunta de Deus, te perguntando onde você está, e se nessa noite você quer voltar para sua casa com essa resposta nos lábios, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu quero te adorar, eu quero te servir, eu quero que você fique de pé no lugar que você está, e eu vou orar pela sua vida em nome de Jesus. Você visitante, você que não é membro de igreja reconhecidamente evangélica e que está com a gente aqui nessa noite. Se você se sentiu muitas vezes perguntado por Deus diante da sua vida e até hoje você não tinha condições de responder, mas hoje, pela graça de Deus, você quer dizer para o Senhor que você está aqui.
Se você quer responder isso para Deus, fique de pé no lugar que você está e eu vou orar pela sua vida em nome de Jesus. Alguém entre nós? Eu queria que a igreja estivesse orando. A pergunta é do Senhor. E a pergunta vai direto para a sua mente. Está fazendo você pensar, está fazendo você refletir. O que você está fazendo com a sua vida até o dia de hoje? Onde você está? Alguém deseja responder isso para Deus nessa noite? Contando com a graça de Deus em Cristo, fique de pé no lugar que você está, nós vamos orar juntos pela sua vida. Alguém? Eu quero desafiar agora você, membro dessa igreja. Você é membro de alguma igreja reconhecidamente evangélica. Agora a palavra de Deus está desafiando você. Olhe para o seu redor. Olhe para a sua caminhada na igreja local. Existe alguém que, se hoje Deus perguntar acerca da vida desta pessoa para você, você não tem condição de responder onde essa pessoa está, mas você sente o desejo agora de ser instrumento nas mãos de Deus, para que o seu irmão seja alcançado, seja lembrado. Se você quer ter condições de responder essa pergunta, fique de pé e nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Agora o desafio é para você, membro comungante desta igreja ou de uma igreja reconhecidamente evangélica. Deus te abençoe, meu irmão. Você lembra de alguém que você quer alcançar? Deus te abençoe, meu irmão. E que você está dizendo para Deus: Senhor, eu quero ser instrumento nas tuas mãos, porque eu quero responder pela graça de Deus, onde está o meu irmão? Há mais alguém que gostaria de orar nesse sentido? Onde está o nosso irmão Abel? Onde está o nosso irmão João? Onde está Marcos, Pedro, André, Carlos, Maria, Márcia? Onde está o nosso irmão? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque diante do teu olhar que penetra o mais profundo da nossa alma, ainda assim o Senhor nos faz perguntas. E o Senhor tem nos provocado à reflexão e ao pensamento. Ó Deus, cuida da nossa mente, cuida do nosso pensar, dá-nos dignidade e coragem para olhar para a nossa própria vida em contraponto ao sacrifício da cruz do Calvário. Que pela graça do Senhor, diante da pergunta de onde nós estamos, tenhamos autoridade por graça de responder: estamos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Usa-nos conforme o teu querer. Mas, Senhor, diante da pergunta da ausência do nosso irmão, usa-nos como instrumentos vivos na tua mão, para que irmãos nossos sejam repatriados por esta comunidade de fé, para que irmãos nossos se sintam valorizados no corpo, lembrados no corpo, amados no corpo, amados no convívio da tua igreja, tratados no corpo, aperfeiçoados no corpo. Usa-nos como instrumentos. Quantas pessoas são lembradas agora pela nossa mente, Senhor? Em nome de Jesus pedimos, Espírito Santo do Senhor, toca estes corações, a fim de que eles possam ter a consciência de que servos e servas do Senhor precisam caminhar na tua igreja para o desenvolvimento da fé e para o fortalecimento mútuo. Abençoa os teus filhos, guarda os seus corações,
Guarda esta igreja, abençoe esta liderança. E que os teus filhos continuem aqui, caminhando para a glória do teu nome, para a edificação deste corpo e para a salvação de muitas almas. Em nome e por amor de Jesus, o teu Filho, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o noivo da igreja. Em nome dele que oramos. Amém e amém. Tome o seu lugar em nome de Jesus.